Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Teologia Bíblica e, dando continuidade, nós hoje iremos falar sobre doutrina bíblica. Você vai ver a importância desse estudo para aplicação pessoal na sua vida. Vamos lá? Começaremos com um versículo que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 32, em que diz: E admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Glória a Deus. Então, aqui estava falando de Jesus, que Jesus tinha e tem a perfeita doutrina. Mas aí vem um questionamento sobre esse assunto que alguns podem ter o que é? O que é doutrina bíblica? O que é doutrina bíblica? Eu já falei algumas vezes, vou reforçar de novo. É importante você ter um caderno de teologia. Esse caderno de teologia vai ajudar você a melhorar a tua compreensão no que é ensinado aqui. Então, o que é doutrina bíblica? Você pode anotar aí. Ela é o conjunto de ensinos que constituem a regra de fé e prática do cristão. Então, olha só a importância da doutrina bíblica, né? Porque é ela que orienta o nosso relacionamento com Deus, com a igreja e com as demais pessoas, né? Ela explica tudo como deve ser isso, né? Aonde? A doutrina bíblica. Por isso é que nós devemos nos aprofundar no conhecimento de Deus. Portanto, a doutrina bíblica ela é uma coisa prática. Quando você ouvir falar de doutrina bíblica, não pense numa teoria, ela é uma prática, tá? Ela é uma regra de fé, né? Ela fundamenta a nossa fé, ela dá o fundamento, né? Eu vou aqui inserir uma imagem porque isso facilita o nosso estudo e vem um versículo para memorização. Como eu falo, não precisa escrever o versículo, mas a referência é importante. Você coloca a referência aí no seu caderno. Oséias 4:6, somente a parte A diz assim: O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Olha como o conhecimento da palavra de Deus faz falta. Quando alguém não tem, ele pode se destruir. Por isso que é importante a gente estar se aprofundando, né? Muitas pessoas elas sofrem porque elas não conhecem a vontade de Deus para a vida delas. A Bíblia tem respostas para as nossas vidas. Eu quero até ressaltar aqui, porque pode ser uma dúvida de alguns alunos sobre costumes bíblicos, né? E costumes sociais. Eu quero ressaltar aqui que doutrina bíblica não é costumes sociais, porque os costumes eles mudam no decorrer dos séculos. Já a doutrina bíblica sempre será a mesma em qualquer época. Então não queira igualar doutrina de costume, porque são coisas diferentes. São coisas bem diferentes. E a doutrina bíblica, ela precisa ser cristocêntrica. Olha que nome diferente, eu vou anotar. Quando se fala em cristocêntrica, alguém pode estar se perguntando, mas o que é isso? Né?
E eu vou anotar aqui, vou digitar aqui, você pode anotar aí no seu caderno. E o que é, vamos colocar a palavra cristocentrismo. O que é cristocentrismo? Isso é muito importante. E simples ao mesmo tempo de entender, né? Significa centralizado em Cristo. Olha só, quer dizer que a doutrina da palavra de Deus, ela tem que ter como base Jesus Cristo. Porque essa é a verdadeira doutrina que nos serve, é aquela que é fundamentada na pessoa do Senhor Jesus. Então, você aprendeu que doutrina bíblica é entender a vontade de Deus. Ela é necessária para que você possa fundamentar a sua vida cristã. A doutrina bíblica é, portanto, olha só, imprescindível para o nosso crescimento cristão. Eu vou falar aqui algo forte para você e vou ilustrar com um versículo bíblico que diz assim, em Mateus 15:9. Isso foi o próprio Senhor Jesus que falou. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Ou seja, se a pessoa tiver o ensino errado, a adoração dela é em vão. Você sabe o que é uma coisa em vão? Uma coisa em vão é uma coisa inútil. Olha só, a pessoa ela está pensando que está agradando a Deus, que está adorando a Deus, quando na verdade ela está apenas perdendo o seu tempo. Olha que coisa terrível. A pessoa está apenas perdendo o seu tempo porque ela não conhece a doutrina bíblica. E em vão ela está adorando a Deus. É uma adoração inútil, porque a adoração mesmo ela tem que ser com a doutrina bíblica. Ou seja, deixando bem claro, é preciso conhecer a doutrina bíblica para adorar em espírito e em verdade a Deus. E a doutrina bíblica ela é conseguida através do ensino sistemático das Sagradas Escrituras. Até mesmo a evangelização pressupõe a presença da doutrina bíblica. Tem gente que quer falar de Jesus, olha só, tem gente que quer falar de Jesus, mas não conhece a doutrina bíblica, não pode, porque você tem que conhecer aquele de quem você fala. Olha só o que diz a Bíblia aqui. Vamos ilustrar aqui com outro versículo. E você, sugiro que anote as referências. A referência aqui no caso é Mateus 28, do 18 ao 20. Olha o que diz Jesus. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Aqui é o método de Jesus para evangelizar. Versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20. Ensinando-os, ó a doutrina aqui, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, para a pessoa falar de Jesus, ela precisa conhecer a doutrina bíblica. Ela precisa conhecer a Bíblia para falar da Bíblia. Amém? Então, a doutrina bíblica, ela serve também para você defender a sua fé, ok? E isso só é possível se nos dedicarmos com afinco ao estudo da doutrina bíblica. Alguém vai te questionar às vezes. Eu vou te perguntar aqui, se alguém lhe pedisse para você apresentar as razões da sua esperança em Jesus Cristo hoje,
Você estaria realmente preparado para responder? Então, vamos continuar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Fica com Deus e até a próxima aula em nome do Senhor Jesus.